Olá pessoal, então bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Estrutura de Dados em C. Hoje com um novo assunto, vamos falar sobre fila, implementação de fila. Nós vamos apresentar a implementação de fila em vetores estáticos e também utilizando uma estrutura dinâmica, assim como nós vimos no caso da estrutura de pilha. Ok? Então dando início, fila, o termo em inglês é queue, ok? Então nós nos referimos à fila como queue. A pessoa até usa line também em inglês, mas na estrutura de dados a gente acaba adotando o termo queue. E ela é uma estrutura de dados do tipo FIFO. O que significa FIFO? First in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Tá? Então a fila, ela nos é mais comum, né? A gente até brinca que o brasileiro adora uma fila, não pode ver uma que já vai entrando. Não sei se vocês já viram e falaram isso, mas a ideia dessa estrutura de dados é programar e representar essa situação, que é a situação de filas mesmo. Então, quando você vai no mercado, você pega uma fila, quando você vai no banco, você pega uma fila. E como que funcionam as filas, certo? Pensando de um modo geral e genérico, existe o início, e as pessoas saem daquele início, e existe o fim, que as pessoas chegam e param ali no fim. Então, quando você vai entrar sempre no final da fila, ok? E ao sair da fila, você sai do início dela, ok? Então, nós temos uma fila, você vai inserindo os valores. Então, pensando agora em termos de estrutura de dados, em termos de programação, nós temos um conjunto de números, onde a gente vai inserindo um vetor, talvez, e a gente vai inserindo os valores, certo? E a gente sempre insere no final da fila. E ao remover, a gente remove do início, vai sempre buscando os primeiros elementos, ou seja, quem está primeiro na fila. Okay? E aí a gente tem algumas variações de implementação, né? Nós vamos ver como que essas implementações acontecem, mas de um modo geral esse é o comportamento que nós queremos implementar. E aí a gente tem que pensar, né, que ao se falar de um tipo de dado abstrato, nós temos os registros, né? Nós temos a estrutura, o dado, e nós temos as operações que são necessárias para que esse dado funcione. Okay? E é o que a gente vai ver, é o que a gente vai falar no decorrer dessa aula. Os exemplos, né, alguns exemplos aí, fila de espera, processamento sequencial, fila de impressão, processo de comunicação em rede, sistemas de buffer, são mecanismos que implementam o sistema de fila. Por quê? Porque a ideia é colocar valores e retirar na ordem com que eles foram colocados. Então é uma coisa bem natural para a gente. Tá bem? Então nós temos dois simuladores, né? O simulador de fila estática e o simulador de fila dinâmica. Vamos começar com a implementação estática, então vamos dar uma olhada nesse simulador e pensar um pouco na estrutura, pensar um pouco em como fazer isso acontecer usando um vetor. Okay? Depois a gente vai ver como fazer isso acontecer usando uma estrutura dinâmica. Okay? Então, vale pensar que em termos de estrutura e operação, a nossa lista possui, a nossa estrutura possui uma lista, quem é o início e quem é o fim. Okay? E quais são as operações? As operações são as operações padrões, que é criar uma fila, new queue, enfileirar, que é adicionar um valor na fila, que é o enqueue, o desenfileiramento, que é o dequeue, que é tirar um elemento da fila. E aí no caso do vetor estático, a gente vai querer testar se a fila está vazia, então skew e empty, e testar se a fila está cheia, uma vez que a gente tem uma restrição de tamanho, skew e full. Okay? E eventualmente a gente pode querer mostrar a fila para entender o que está acontecendo. Vamos lá para o simulador, né? Entender um pouquinho desse processo vendo o simulador. Então a nossa estrutura é essa, um vetor, uma lista. Okay? E nós temos agora, diferente da pilha, né? A pilha sempre mostrava para o topo, porque você sempre tirava e colocava na mesma direção. No caso da fila, a gente tem dois canais, um de entrada e um de saída. Okay? Então nós temos dois ponteiros aqui, ponteiros no termo, acho que não é o termo correto usar, ponteiros, né? Mas nós temos duas variáveis de controle. Uma que vai controlar quem é o início, a outra que vai controlar quem é o final. Tá bom? Então o que vai acontecer quando eu faço para inserir? Então eu tenho o head e o tail. O head significa a cabeça, o tail a cauda, então seria o início e o fim, vamos dizer assim. Okay? Então lembrando que a remoção sempre é a partir do head e a inserção é sempre a partir do tail. Por quê? Porque eu vou colocar sempre no final da fila, na cauda da fila, os valores, os novos entrantes, ok? E eu vou tirar sempre da cabeça. E na medida que sai um elemento, novos elementos
vão se tornando os primeiros elementos, ok? Também é válido aqui mencionar, né, a nossa condição de fila vazia, nesse caso, certo? Qual é a condição da nossa fila estar vazia? A primeiro momento, a condição seria quando head e tail são iguais, certo? Veja que head aponta para o valor a ser inserido e tail aponta para supostamente o último valor que foi inserido. Então nós vamos inserir um valor aqui, vou inserir o valor 12, o que vai acontecer? Tail apontando aqui para a posição no qual eu vou poder colocar um novo elemento, certo? Então a partir desse ponto, meu tail foi incrementado em 1, então o final da fila agora passa a ser essa posição, que é a posição que eu vou inserir um novo elemento. Então quando eu quero inserir um novo elemento, vou inserir aqui o valor 3, o que vai acontecer? Ele vai acessar a posição do tail, vai colocar esse valor lá e vai aumentar a posição do tail, ok? Se eu quero inserir um novo valor, vou colocar o valor 7, ele vai fazer exatamente esse processo. Ele vai na posição do tail, acessa essa posição e insere o valor ali, ok? E assim sucessivamente. Veja que o head continua apontando para o início, ok? Então quando eu quero fazer o dequeue, que é remover um valor da minha fila, o que vai acontecer? Ele vai pegar a posição do head e vai acessar essa posição. Ó, dequeue, quando eu venho lá para o dequeue, ele acessa essa posição e retorna o valor. E ele incrementa o head, ok? Ele vai para o dequeue novamente, acessa a posição, incrementa o head. Veja que nesse caso head e tail ainda são diferentes, porque eu tenho um valor na minha fila, ok? Quando eu faço o dequeue, ele acessa a posição, retorna o valor e aumenta o head. Veja que nós temos uma fila novamente vazia e agora o head e o tail não mais apontam para 0, eles estão apontando para o valor 3. Isso significa o quê? Que a condição então de fila vazia é quando o head e o tail são o mesmo valor, quando eles são iguais, certo? Toda vez que head e tail forem iguais, significa que a minha fila está vazia, ou seja, eu não tenho valores porque a pessoa que entrar vai entrar exatamente no lugar de sair, ou seja, a fila está vazia e está aguardando alguém chegar para já ser atendido, se fosse uma fila de banco, por exemplo, certo? Agora, quando chega mais gente, aí sim o tail vai crescendo, ou seja, o final da fila vai aumentando, enquanto que o head continua, porque são duas operações distintas, certo? Enquanto que na pilha nós sempre inseríamos e removíamos no mesmo canal, do mesmo lado, na fila a gente tem essa distinção entre um lado para inserir, o outro lado para remover, certo? Então, inserindo um novo valor aqui, vai acontecer o quê? Eu vou mexer no tail. Então, sempre inserção envolve tail, remoção envolve o head, ok? É claro que quando nós enchermos a nossa fila, a gente não vai conseguir inserir novos valores. E quando a fila estiver vazia, completamente vazia, a gente não consegue remover valores dela, certo? A fila está vazia, não tem como eu chamar um próximo aqui, não faz sentido. Por quê? Porque não tem mais elementos a ser tirado. Então essa é a forma da gente implementar o conceito de fila de modo estático. No próximo vídeo a gente vai fazer a programação dessas funções para compreender melhor e entender exatamente como fazer com essas funções. E nos outros vídeos nós vamos implementar, fazer alguns ajustes, vamos falar um pouquinho sobre fila circular e também verificar como fazer essa programação de forma dinâmica, tá bom? Então espero que tenham gostado dessa primeira aula sobre fila. Até a próxima.